Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora você acompanha comigo uma aula de ciências. Então a gente vai observar aí qual o título da nossa aula. A nossa aula de ciências, aula 38, traz aí como título pra gente que esqueleto mais articulado. E o nosso objeto de conhecimento, a gente vai ver um pouco da interação entre os sistemas locomotor e nervoso e vamos dar uma ênfase no sistema esquelético. Então vamos lá iniciar a nossa aula. E agora nós vamos conhecer um pouco mais aí do sistema esquelético, né? Esse sistema que traz um pouco aí dos nossos ossos. E aí para isso a gente trouxe aí um convidado, né, que é o nosso esqueleto, olha só. A gente pode observar, e olha só, que esqueleto mais articulado, né? Como trouxe aí o título da nossa aula. Até dancinha aí ele consegue fazer. Então, olha só, o esqueleto é uma representação aí do nosso sistema esquelético, né? O esqueleto humano, ele pode apresentar aí uns 206 ossos, né? Então, a gente observa ali toda essa representação do nosso esqueleto aqui nessa animação. E aí ele é articulado por quê? Por causa das articulações que fazem parte também do sistema esquelético, né? E conseguem fazer essa movimentação. Se não fosse o nosso esqueleto, a gente seria uma grande sacola aí de músculo, né? A gente não conseguiria nem ficar de pé. Então os ossos é que vão permitir ali com que a gente consiga ficar de pé, se locomover, né? Caminhar, correr, sentar, levantar, por exemplo. Então a gente tem aí o nosso sistema esquelético, os ossos em auxílio ali com as articulações e os músculos permitindo a nossa movimentação. Então a gente pode observar aí a representação do nosso esqueleto. E agora nós vamos observar um pouco mais das funções do sistema esquelético. Então, olha só, nós temos aí a primeira, que é a movimentação do corpo, né? Como nós já vimos aí, a gente consegue se movimentar, se locomover, graças ao nosso sistema esquelético, né? O conjunto ali dos ossos, dos músculos, das articulações, que é o que permite essa função de movimentação. Também nós vamos ter a sustentação e apoio para os músculos, né? Essa função aí de sustentação é o que garante que o nosso corpo ali fique de pé, que a gente consiga ficar de pé, a gente manter essa estrutura ereta, por exemplo, por causa dos nossos ossos, né? E também em conjunto do sistema esquelético. E ele vai servir de apoio para os músculos, porque os nossos músculos eles vão se ligar aos ossos, né? Permitindo ali essa sustentação e a movimentação do corpo também. Além disso, eles funcionam como a proteção de órgãos vitais. Nós temos aí órgãos que são muito frágeis, né, um pouco sensíveis, como o cérebro, por exemplo, que desempenha ali atividades muito importantes para o nosso corpo. Então, ele precisa ali de uma proteção. Então, nessa região ali do cérebro, ele vai estar protegido ali pelo crânio, né, que são os ossos que compõem o nosso crânio e protegem o nosso cérebro. Além das costelas, né, que aqui na região do tórax, que vão proteger o pulmão e o coração. Também tem função de armazenamento de substâncias, né? A gente vai ter ali sais minerais como o cálcio e o fósforo que vão ficar armazenados aí nos nossos ossos e também a produção de células sanguíneas, né? Os ossos eles são aí tecidos vivos, eles têm ali uma constante produção também de células e as células que a gente vai encontrar no nosso sangue, elas vão ser produzidas lá nos ossos, tá bom? Então essas são algumas das funções ali do sistema esquelético, né, dos ossos, lembrando que não são estruturas ali apenas rígidas, né, que dão somente suporte ao nosso corpo, eles também são formados por tecido vivo e que vão produzir células aí para o nosso sangue, como a gente pôde observar. Além dessas funções que a gente pôde observar, falando um pouco mais ali do sistema esquelético, a gente vai ver um pouco dessa estrutura, você vai observar comigo ali como que é composto, né, algumas partes ali dos nossos ossos. Então, olha só, nessa imagem a gente está observando ali um osso longo, né, que é um osso do fêmur, né, aquele osso que fica ali na nossa coxa. E aí a gente pode observar alguns nomes de algumas dessas partes. Por exemplo, nós temos ali o osso compacto, né, que é essa região ali mais rígida, ela não tem cavidades, como você está observando na pontinha aí desse osso. Além disso, a gente vai ter uma região desse osso que é o chamado osso esponjoso. E aí você está observando nessa parte da imagem que ele tem vários furinhos ali, né? São cavidades, são regiões ali que deixam esse osso mais leve. A gente encontra muito esses furinhos nos ossos da face, por exemplo, né? Para eles se tornarem mais leves. E aí até é comum algumas pessoas terem aquela famosa sinusite, né? Que é quando esses furinhos dos ossos eles ficam ali cheios de secreção, por exemplo. Então é o que torna aqui os ossos um pouco mais leves, certo?
E nessa região do osso esponjoso, a gente vai ter a formação da medula vermelha, né, como você pode observar aí na nossa imagem, que é justamente o que vai ajudar naquela produção das células do sangue. Além disso, a gente vai encontrar ali, ó, a outra região, que é a cavidade medular. Dentro ali do osso, a gente vai ter essa cavidade medular, que é por onde passa ali a medula, certo? Nós também vamos observar aí nessa nossa estrutura o periósteo. O periósteo é uma espécie de membrana que vai revestir todo esse osso e ela vai ser importante também porque é nela que vão se ligar os músculos, né, através ali dos tendões, né, os ligamentos, por exemplo. E também a gente observa a medula óssea, como nós falamos, que vai estar presente ali dentro dessa cavidade medular. Também a gente vai observar, como nós já falamos anteriormente, que o osso, né, é um tecido vivo, ele vai ter ali terminações nervosas, como a gente observa aí os nervos, e também você pode observar a presença de artérias, né, os vasos sanguíneos como as artérias e também as veias, observando aí na nossa imagem, né, que vai estar irrigando também sangue para o nosso tecido ósseo. Então, dessa forma, a gente pode observar um pouco mais aí da estrutura do osso. E como nós já vimos, o esqueleto de um ser humano adulto, ele apresenta aí 206 ossos, né? Mas agora a gente vai entender um pouco melhor como que estão divididos aí o esqueleto, né? Como é essa divisão do esqueleto. Então observa comigo aí nas nossas imagens, nós temos ali, ó. Primeiro que a gente observa é o esqueleto axial. E a gente vai ter essa porção superior aí do nosso esqueleto, como a gente está visualizando, e está marcadinho de amarelo no nosso esqueleto para você observar. Então vamos ver quais são as partes aí que compõem o esqueleto axial. Primeiro nós temos ali os ossos do crânio, né, nessa região aí da nossa cabeça. Temos também a caixa torácica, onde a gente vai encontrar as costelas e o osso do externo. E também a coluna vertebral, né, que compõe aí as nossas vértebras. E agora, marcadinho de azul, você observa ali o esqueleto apendicular, que são as outras regiões ali que estão marcadas de azul aí na nossa outra imagem, e vamos identificá-las. Olha só, nós vamos ter ali a cintura escapular, né, os ossos dessa região aqui, como a gente está observando. Também vamos observar ali os ossos do braço, né, os membros superiores, como a gente pode visualizar. Nós temos também a mão, os ossos ali da mão. Vamos observar também a cintura pélvica nessa região aí do nosso corpo. Temos também a perna, né, os membros inferiores e também o pé, né, terminando ali no pé. Então, dessa forma, a gente pode observar a divisão aí do nosso esqueleto. Esqueleto axial, como a gente está visualizando, e o esqueleto apendicular, né, que compreende ali os membros inferiores e os membros superiores também. E no nosso esqueleto nós vamos encontrar aí ossos de formatos diferentes, né, tamanhos diferentes. Então agora você observa comigo aí os tipos de ossos. Olha só, a gente vai encontrar então no nosso esqueleto, representado aí na nossa imagem, ossos planos, né, como você pode observar, como por exemplo o osso do externo, né, esse osso localizado aqui nessa região. Então ele tem uma estrutura ali mais plana, né, mais chatinha, por exemplo. A gente vai ter também os ossos longos, como a gente está observando aqui, ó, olha só o tamanho dele. A gente tem o maior osso do nosso corpo humano que está localizado na coxa, né, que é o fêmur, como a gente está observando ali. Nós temos também os ossos irregulares, são aqueles que não apresentam ali um formato regular, né? Como a gente pode observar, no caso das vértebras, elas vão apresentar esse formato, estão localizadas ali na nossa coluna vertebral. Além disso, nós temos os ossos sesamoides, né, com formato mais arredondado, como a patela que a gente encontra no joelho, e também os ossos curtos, né, são aqueles menores que a gente vai encontrar lá no pé e também aqui nas mãos. Então, dessa forma, a gente observa ali os tipos de ossos. E agora a gente tem aí uma curiosidade da nossa aula do sistema esquelético. A gente trouxe essa imagem do bebê, como a gente está observando, e a gente visualiza também o seu esqueleto. Olha só, trouxemos um raio-x desse bebê. E com isso, a gente se pergunta, né? Você já deve ter parado para pensar ou se perguntado, você sabia que um bebê tem mais ossos que um adulto? Já parou para pensar? Embora eles sejam menores e um adulto maior, será que o bebê tem realmente mais ossos que um adulto? E olha só que interessante, né? A gente observa que o bebê ele vai ter mais ossos sim que o adulto, né? Porque à medida com que esse bebê vai crescendo, né, ele vai se desenvolvendo, esses ossos aí eles vão se fundindo. A gente observa, né, que o bebê ele tem uma estrutura um pouco mais mole aqui na cabeça, né, nessa região do crânio, que é a chamada moleira, que a gente chama popularmente. E isso, né, se dá ao fato de o bebê estar ainda, quando ele ainda está no útero, né, ele está ali
em posições menores, né? Ele está numa região muito menor, e no momento do parto normal, esse bebê vai precisar passar pelo canal vaginal. Então, essa moleira ela vai auxiliar nesse momento. E à medida com que ele vai crescendo, esses ossos vão se fundindo. Então, o bebê tem sim mais ossos que um adulto. E agora nós vamos praticar um pouquinho do que nós estudamos no nosso Aplicando. Vamos agora observar a nossa questão do aplicando. Então, olha só, a nossa questão traz aí o seguinte: sabemos que o esqueleto de um adulto e o de uma criança apresentam algumas diferenças. A respeito do esqueleto humano, nas diferentes fases da vida, marque a alternativa correta. Então, vamos agora observar quais são aí as nossas alternativas. Letra A. O esqueleto de um adulto apresenta aproximadamente 150 ossos. Letra B. Em uma criança, observa-se um número maior de ossos que posteriormente serão absorvidos pelo corpo. Letra C. No adulto, observa-se um número menor de ossos, pois à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. E letra D. Em uma criança, existe um número menor de ossos, pois nessa fase, essas estruturas são constituídas por cartilagem. E aí, conseguiram identificar qual dessas é a nossa alternativa correta, que responde melhor a nossa questão aí do aplicando? Muito bem, então vamos lá identificar. Olha só, a nossa resposta correta é a letra C. Olha aí, no adulto observa-se um menor número de ossos, né? Pois, à medida que ocorre o desenvolvimento, muitos ossos unem-se. Como a gente já observou, né? Quando é criança, tem mais ossos e à medida que se desenvolve, eles vão se unindo. Então, no adulto, a gente vai ter um número menor de ossos. Essa letra C é a nossa resposta correta. Continuando aí o nosso comentário, nós temos o seguinte: quando comparado a um adulto, o esqueleto de uma criança apresenta uma quantidade de ossos superior à medida que ocorre o crescimento da criança. E essa aí foi a nossa questão. Parabéns a todo mundo que acertou, que pôde responder corretamente. E agora nós vamos para as nossas considerações finais. E agora nós vamos relembrar aí os conteúdos que foram estudados na nossa aula, onde nós falamos sobre o sistema esquelético, e aí está ele de volta, o nosso esqueleto, aí representando, né, o nosso conjunto de ossos que nós temos. Né, um adulto, como nós falamos, ele tem aí 206 ossos. Então vamos ver que nessa aula a gente falou, né, sobre a divisão do esqueleto, que vai estar dividido ali em esqueleto axial, que é essa porção mais central aí do nosso esqueleto, onde nós vamos ter os ossos do crânio, a coluna vertebral e também a caixa torácica. Além disso, a gente vai ter o esqueleto apendicular, que compreende ali os membros superiores, os membros inferiores, né, no caso dos ossos dessa região. Nós falamos também sobre nós podemos observar a classificação dos ossos, né? A gente viu que a gente vai ter ossos ali de formatos e tamanhos diferentes. Então eles vão estar classificados ali em ossos longos, como por exemplo o fêmur, né? Aqui na nossa região da coxa, que é o maior osso que a gente encontra aí no nosso esqueleto. Temos os ossos curtos, né? Que já são menores, a gente encontra aqui nas nossas mãos, aqui nos dedos, né? E o menor osso do esqueleto aí do corpo humano, ele vai estar presente aqui no nosso ouvido. Nós falamos também sobre os planos, né, aqueles que vão ser um pouco mais chatos. Temos os irregulares, os que não apresentam ali um formato definido, né, como as vértebras. E também os sesamoides, né, que tem um formato mais arredondado. Além da classificação dos ossos, a gente pôde estudar mais, né, um pouco, a gente visualizou um pouco mais das funções do sistema esquelético, como movimentação, sustentação e apoio, né, também a proteção. Nós falamos sobre o armazenamento de substâncias e a produção de células sanguíneas, né? Lembrando que essas são funções muito importantes aí, que além de dar sustentação para o nosso corpo, de nos manter de pé, permitir a locomoção e o movimento, os ossos, né, são tecidos vivos e eles vão também produzir as células que a gente encontra no nosso sangue. Além das funções, a gente pôde estudar também sobre a estrutura do osso, né? A gente pôde identificar alguma dessas partes ali que vão compor a estrutura do osso. Como, por exemplo, a gente viu o osso esponjoso, né? Aquela parte que tem ali alguns furinhos, né? Algumas cavidades que tornam ali o osso mais leve e também pode apresentar a medula vermelha. Nós falamos sobre o osso compacto, aquela parte mais rígida. Vimos o periósteo e a cavidade
medular, né? Então, dessa forma, a gente relembra aí o conteúdo que nós estudamos nessa aula com o nosso esqueleto. E não se esqueça, siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube. E essa foi mais uma aula do Contraturno. Muito obrigado por acompanhar e a gente se vê na próxima.